paz do Senhor, que alegria estarmos aqui para mais uma EBD, seja muito bem-vindo. Eu sou a pastora Renata. Eu sou a pastora Jaciana. Eu sou a Areta. E eu sou a Daniele. E nós somos aqui da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, localizada no município de Cariacica, estado do Espírito Santo e do Brasil. Estamos enviando essa mensagem para vários lugares do mundo. Já aproveite você que nos visita, escreva aí no chat de onde você está ouvindo essa EBD e nós teremos a alegria de cumprimentar e orar por você. E todos que nos assistem, não esqueçam de compartilhar, curtir esse vídeo, comentar, comente na aba, comente no chat, que com certeza com a sua interação esse vídeo, essa aula vai chegar ao máximo de pessoas possíveis e nós precisamos ser pessoas que ajudam no crescimento do reino de Deus. Seja um missionário, comente aí para que você não venha esquecer depois de curtir e compartilhar esse vídeo. Já aproveita e se inscreva em nosso canal para que você possa receber todas as notificações das novidades que são publicadas diariamente em nosso canal. E nesse trimestre nós estamos tendo a alegria de estudar a nossa lição, que trata justamente sobre a exposição do livro de João. O livro de João, cujo título da nossa revista é O Verbo que se fez carne. Ele que trata da ideia principal no seu livro de apresentar Jesus enquanto um ser divino, enquanto Filho de Deus, falar sobre a divindade de Jesus, apresentar Jesus como Filho de Deus, e ele mesmo vai dizer lá no capítulo 20 que o que ele escreveu para que nós venhamos crer que ele é o Filho de Deus e que nele possamos ter vida eterna. Então nós estamos sendo muito abençoados nesse trimestre e hoje especificamente falaremos da lição de número 5, que tem por título A Verdade que Liberta. Senhor, nós oramos a Ti, pedimos que o Senhor venha ao encontro de cada um de nós, para que essa lição, ó Deus, fale ao nosso coração. O Senhor conhece as nossas necessidades, liberta-nos, ó Deus, para que nós possamos seguir segundo o propósito do Senhor para cada um de nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, eu sou o presbítero Robson. A paz do Senhor, eu sou a Nayara e neste momento nós iremos fazer a leitura bíblica em classe. Texto áureo. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Verdade prática. O verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. O nosso texto bíblico encontra-se em João capítulo 7, do versículo 16 ao 18, 37, 38 e o capítulo 8, 31 ao 36. João 7. Jesus respondeu e disse-lhes: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia: Pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: Somos descendência de Abraão, e nunca serviremos a ninguém? Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Voltemos com os nossos professores. E num tempo de tantas vozes, tantas teorias, ideias que julgam ser verdades, verdades concorrentes,
e, portanto, relativas. Hoje nós vamos falar sobre a única verdade. Jesus Cristo se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. E no que tange à verdade, os homens, desde os primórdios, quando começamos a falar um pouco de intelectualidade, os homens estão em busca de verdade. Mas o evangelho, ele é o único ensino que vai avocar para si o cristianismo a ideia de uma verdade absoluta. O evangelho não negocia, não ameniza para conviver com possíveis outras verdades. Ele é a verdade. Jesus é a única verdade capaz de libertar o homem. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Essa lição está imperdível. Fica ligadinho para você não perder nada. E o evangelho não é só único porque apresenta a ideia de uma verdade absoluta, mas ele inaugura algo inédito. Afirmar que a verdade é uma pessoa. A pessoa bendita de Jesus, o Filho de Deus, que viveu entre nós, que veio, encarnou, nasceu de virgem conforme as profecias, viveu aqui e ele andou entre nós. Gente, nós estamos afirmando que a verdade não só pisou nessa terra, mas andou entre nós, confrontou os escribas, o sinédrio de sua época, ele se moveu na geografia da época. Em João 7, Jesus sai da Galileia e sobe para Jerusalém de forma discreta durante a festa dos tabernáculos, em que a cidade estava cheia. Judeus de todas as partes do mundo vinham para Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos, onde as pessoas armavam as tendas por 7 dias para lembrar o tempo que o povo de Israel caminhou pelo deserto por 40 anos. A festa dos tabernáculos representava a gratidão, a unidade e a alegria, o descanso e a restauração. Como ela estava associada à colheita abundante no início das chuvas, ela representava a esperança da era messiânica em que o mundo conheceria as bênçãos de Deus. Exatamente nesse momento, esse simbolismo se cumpriu, pois ali estava Jesus, o Messias tão esperado. Jesus, em sua peregrinação aqui na terra, ele tinha um plano definido pelo Pai a ser cumprido, e ele foi fiel a esse plano. Quando Jesus sobe à festa dos tabernáculos, ele não sobe no tempo em que os seus familiares não achavam que ele deveria subir, mas ele sobe no tempo determinado para o Pai. Jesus sabia que aquele não era o momento da cruz, mas os seus familiares achavam que se ele quisesse se revelar como Cristo, que ele fizesse naquele momento, mas Jesus sabia que eles, os judeus líderes ali, procuravam sua morte, que não era o tempo. Então ele deixa nesse momento que os seus irmãos subam na frente, seus parentes, e Jesus vai num segundo momento. Jesus então chega depois, mas vai chegar ministrando verdades que eles não estavam acostumados a ouvir. Jesus vai, quando ele chega no ambiente, as opiniões vão ser divididas, o que não é muito diferente de hoje. Uns diziam, meu Deus, ele fala com tanta autoridade, esse de fato é o Cristo. Outros diziam, não, não é. Outros diziam, gente, ele é sim, porque as palavras dele contêm verdade. Então Jesus causava dissensão. Uns acreditavam que ele era o Messias, outro que era um grande profeta, para outros, como os próprios escribas, eles queriam perseguir Jesus porque achavam que ele era um falso mestre. Mas Jesus, como ele não estava aqui para defender mais um posicionamento sobre a lei, mas para dar o verdadeiro sentido, já que ele em si era o cumprimento da lei, Jesus vai confrontar aí os escribas, a falsa religião, a hipocrisia dos homens. A paz do Senhor, irmãos, o meu nome é Tainara e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre uma das festas mais marcantes da fé judaica, a Festa dos Tabernáculos ou Sukkot, realizada entre os meses de setembro e outubro, após a colheita de uvas e azeitonas, durava 7 dias e celebrava a fidelidade de Deus no deserto, quando o povo viveu em tendas e foi sustentado com água, luz e provisão. Durante a festa, o povo construía cabanas com folhas e galhos, lembrando o tempo em que habitavam no deserto. Era uma celebração vivida por gente simples, afinal os ricos muitas vezes evitavam por não quererem sair do conforto de suas casas. Mas afinal, eram 7 ou 8 dias. A lei, em Levítico 23, do versículo 33 ao 36, mandava celebrar a festa por 7 dias. Mas com o tempo, os judeus incluíram um 8º dia solene, chamado Shemini Atzeret, que embora fora da estrutura original, esse
dia extra se tornou um encerramento muito importante, com descanso, sacrifícios e desmontagem das cabanas. Por isso, quando a Bíblia diz que Jesus falou no último e mais importante dia da festa, muitos entendem que foi no 8º dia, quando os rituais já haviam terminado, o que dá ainda mais peso à sua declaração, pois mesmo quando tudo acaba, Ele é a fonte que continua a jorrar eternamente. Mas por que uma fonte que jorra eternamente? Bom, todos os dias um sacerdote descia até o tanque de Siloé, pegava água numa jarra dourada e subia em procissão até o templo de Jerusalém, por um caminho todo iluminado por lamparinas. Enquanto isso, o povo entoava os salmos de Halel, que é o Salmo 113 ao Salmo 118. E no auge do Salmo 118, os peregrinos balançavam ramos e gritavam: "Deem graças ao Senhor, deem graças ao Senhor, deem graças ao Senhor." Eles repetiam isso por 3 vezes. E no altar, o sacerdote derramava água junto com o vinho. Era uma oferta simbólica, gratidão pelas bênçãos e provisões e esperança no derramar do Espírito Santo, como prometeram os profetas Ezequiel, Zacarias e Isaías. E é nesse cenário que Jesus se levanta e declara: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba." Ou seja, Jesus é o cumprimento de tudo que a festa representava. Ele é a fonte que realmente sacia. E não apenas a fonte, ele também é a luz, que é outro símbolo central dessa festa. Nas celebrações, grandes candelabros eram acesos no templo à noite, iluminando Jerusalém inteira. Os levitas dançavam com tochas ao som dos instrumentos. Era uma celebração vibrante em toda a cidade. Uma luz que podia ser vista mesmo de longe. E essa luz representava a coluna de fogo no deserto, que guiava o povo. Por isso, no dia seguinte, Jesus declara: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida." João 8,12. Sendo assim, a festa dos tabernáculos não é apenas uma tradição. Era um retrato profético da provisão de Deus e da vinda do Messias. Jesus não apenas participou da festa, ele é o centro dela. Ele é a água viva que sacia e a luz que ilumina o mundo. Qual era a diferença da pregação de Jesus Cristo para a pregação dos fariseus? A verdade era a diferença. Vemos aí nos versículos de João 18 e 19, quando Jesus advoga: "Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me?" Nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus ressalta um critério de máxima importância para se testar se um pregador é ou não um homem de Deus. Ele busca a própria glória ou ele busca a glória do Senhor? Ao avaliar alguém pregando, note, perceba se a sua pregação engrandece a ele mesmo ou a Cristo. Isso é um crivo pelo qual todo cristão precisa passar a palavra, porque senão nós estaremos consumindo um evangelho coach, um evangelho enganador, um evangelho diluído em mensagens motivacionais, e não é esse o propósito da palavra. E também, meus irmãos, o que diferenciava a pregação de Jesus da pregação farisaica, aos quais ele refutava, era a autoridade com que Jesus pregava. A autoridade que foi outorgada pelo céu, que desafiava muitas vezes a lógica humana. E nesse momento, Jesus advoga não buscar a glória própria, e sim a glória do Pai, provando que seu testemunho era verdadeiro, diferente dos fariseus, cuja pregação era falsa e falta de autoridade, exatamente pela inobservância da lei, como Jesus ressaltou no versículo 19. A grande lição é que a autoridade da pregação de Jesus é muito advinda da sua conduta irrepreensível, meus irmãos. E ela condizia com aquilo que ele pregava. Então, a conduta e a pregação eram unidas e não separadas.
mudadas. Não havia uma conduta diferente daquilo que se pregava. Por isso, os principados e potestades se sujeitavam a ele, por conta da sua santidade. Ele vivia em verdade. Aquilo que aprendemos é que a vida com Deus, o caminhar com Deus, precede e é condição sine qua non para que o poder de Deus haja em nós e através de nós. Por conta disso, meus irmãos, entendemos que a pregação contemporânea não faz mais tanta diferença no mundo espiritual, porque falta tomar a cruz, falta seguir a Jesus, falta vida com Jesus, falta entrega nessa geração, falta viver em verdade. Por isso que estejamos com os nossos corações agora contritos, quebrantados por essa situação que acomete os pregadores dessa geração. Que Deus tenha misericórdia e que nós possamos buscar nos arrepender para que a nossa pregação seja condizente com a nossa vida de oração e para que façamos a diferença no mundo espiritual. Uma das coisas mais denunciadas e que Jesus tinha verdadeira ojeriza era realmente a hipocrisia. Era justamente hoje, o que nós estamos vivendo, essa possibilidade desse realmente ateísmo prático, onde as pessoas professam, até pregam mensagens perfeitas, mas não têm vivência. Jesus nunca suportou isso. Os escribas, eles tinham todo colegiado, eles tinham uma perfeição na lei, na sua forma de interpretar, de pregar, todavia não viviam. E isso fica muito evidenciado em um episódio que o livro de João vai tratar, que é justamente o episódio da mulher adúltera. Eles queriam ali, o colégio de professores, pegar Jesus, criar uma situação que confundisse o ensino de Jesus, querendo atacar a própria autoridade com que Jesus falava. O Evangelho de João, no capítulo 8, traz verdades significativas para a Igreja de Deus, verdades libertadoras que evidenciam o Evangelho em nós. Neste capítulo, uma mulher é arrastada, trazida até Jesus, porque foi flagrada no próprio ato de adultério, como era costumeiro fazer para se cumprir a lei. E aqui nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, que a intenção dos escribas e fariseus era de acusar Jesus. Através daquela mulher, eles queriam um motivo para condenar Jesus. Isso fica evidenciado pela forma como Jesus é abordado. Viemos cumprir a lei. E a lei de Moisés diz que essa mulher tem que ser apedrejada. E tu, o que dizes? Jesus então começa a escrever na terra. Diante da insistência daqueles homens, Jesus então se levanta. E aí ele faz a seguinte pergunta: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí então Jesus volta a escrever na terra. O segundo ponto é que depois de ouvirem isso e acusados por suas próprias consciências, porque dessa só Jesus é que pode nos livrar, eles se retiram da presença de Jesus. Irmãos, por que eles se retiram? Eles se retiram porque eles não são livres. As pessoas que não são livres, não são libertas pela verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, elas não suportam a presença de Jesus. Então, aqueles homens ali, acusados por suas próprias consciências, se retiram da presença de Jesus. Após as saídas, a retirada desses homens, ficam apenas quem? Jesus e a mulher. Então, Jesus pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Jesus não disse nossos acusadores. Jesus disse os teus acusadores. Ainda que a intenção daqueles homens fosse procurar ocasião para acusar e condenar Jesus, eles não acham. A mulher então responde: ninguém me condenou, Senhor. Então Jesus, diante daquela mulher, ele responde para ela: tampouco eu te condeno. Esse exato momento é o momento em que Jesus gera liberdade sobre aquela mulher. Eu não te condeno, vá e não peques mais. Jesus concede àquela mulher liberdade plena, que só Jesus pode conceder. A partir de agora, ela é uma mulher livre. Jesus a libertou da condenação da lei. Irmãos, por que aqueles homens, quando vieram até aquela mulher, eles vieram com pedras? Porque a lei de Deus, dada a Moisés, foi escrita em pedras. E como a lei de Deus estava escrita em pedras, a pessoa que transgredisse a lei deveria ter sobre si as pedras. Ela quebrou a lei, então ela seria quebrada pela lei. Aquela mulher, ela quebrou a lei da fidelidade, a lei da pureza, a lei da santidade, a lei do
do compromisso que estava escrita na pedra. Então, a lei que estava escrita na pedra iria quebrá-la através do apedrejamento. Quando Jesus diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, ninguém teve coragem de lançar a lei sobre ela, porque o peso da lei não estava somente nas pedras que estavam nas mãos deles, mas o peso da lei também estava na consciência deles. A consciência pesou e eles tiveram que se retirar, mas o peso das pedras não quebraram aquela mulher, porque aquele que é o Deus desde o Antigo Testamento, que escreveu a lei e as entregou a Moisés, tem o poder de livrá-la da condenação da própria lei que ele mesmo escreveu. Quando aquela mulher se retira da presença de Jesus, ela já se retira liberta da condenação da lei. E Jesus, que é Deus, que ele é quem a libertou. E quanto a nós, irmãos, quanto à igreja de Deus, ele veio, encarnou, morreu por nós, cumpriu toda a lei para nos livrar da condenação da lei, assim como ele livrou aquela mulher. Jesus faz isso por mim e por você, pela igreja do Senhor. A lei de Moisés já não nos condena mais. A lei da consciência não pode nos condenar. Ela faz isso, mas ela não tem poder para nos escravizar, porque nós estamos em Cristo Jesus. E quando estamos em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, porque Jesus não veio para destruir o pecador, mas ele veio para salvá-lo. É importante ressaltarmos, irmãos, que de maneira nenhuma as palavras de Jesus podem ser deturpadas ao ponto de acharmos que ele está justificando condutas e pecados, ou está até, de repente, trazendo uma doutrina, como nós ouvimos por aí, da hipergraça, de que o pecado já não importa mais, de que venha como estás e que está justificado simplesmente por estar na presença de Jesus. Não é isso. Nós precisamos ter muito claro que Jesus não nos condena à medida da nossa entrega. Essa mulher demonstrou uma conduta de arrependimento e estava ali ouvindo as palavras do mestre, estava aos pés do mestre e ela foi defendida pelo seu mestre. E ela teve a sua vida mudada, transformada apenas com as palavras de Cristo. Não podemos assumir que por pertencemos a uma igreja, a um ministério ou simplesmente por professarmos o nome de Cristo, a nossa conduta ficará isenta de pecados por conta disso e podemos viver a nosso bel prazer, a nossa própria sorte, fazendo o que parece bom aos nossos olhos. De maneira nenhuma. Jesus cumpriu a lei, ele não anulou, ele não revogou a lei, ele cumpriu com a sua vida e com a sua conduta. E nós devemos nos espelhar, nos parecer com Cristo, buscar a santidade de Cristo para que isso seja uma verdade na nossa vida. A novidade de vida, o perdão de pecados de Jesus e todas as coisas advindas dessa graça maravilhosa que recebemos. E repare que nessa cena, a narrativa que João traz, ela é tão profunda que Jesus não faz nenhuma sequer objeção com relação à apuração dos fatos. Afinal, essa mulher foi pega em flagrante. A autoria do crime estava devidamente provada. Jesus também não faz nenhuma objeção com relação à lei. A lei era assertiva e clara também no que tange às suas consequências. Quem na lei mosaica fosse pego em adultério, essa pessoa seria submetida ao apedrejamento, à morte pelo apedrejamento. Jesus então apela para quê? Para a lei da consciência, para a dignidade dos executores. Aquele então que não tem, atira a primeira pedra. Veja, no tribunal dos homens não foi achado quem pudesse acusá-la. Mas a pergunta é, ainda que os homens liberassem aquela mulher para ir, como de fato ninguém pegou a pedra, ela sairia dali definitivamente e ainda condenada. Porque naquele tribunal humano, a consciência dos homens por seus pecados não poderia liberá-la. Mas Jesus, a vida, a verdade, o Filho de Deus que estava ali, esse sim tinha poder para perdoá-la. A verdade que poderia libertá-la dos seus pecados. Ela era autora, como nós somos, dos nossos próprios pecados, irmãos. A lei é assertiva sobre a nossa condenação, mas Jesus figurava já ali como cordeiro. E na pessoa de Jesus, ela obteve o perdão. Ela sai dali com a alma liberada. E isso o tribunal dos homens não poderia fazer. Olha que coisa mais linda. Neste ponto, Jesus mostra que ele é a verdade libertadora. Quando a mulher é apanhada em adultério, livrando-a de um apedrejamento hipócrita. Porque os que julgavam mereciam o mesmo castigo que ela. Os judeus não aceitavam essa verdade sobre Jesus e criavam resistência a ele. Mas Jesus não se deixava intimidar
intimidar, pois ele era de fato o caminho, a verdade e a vida. Não uma verdade qualquer como a filosofia, mas a verdade única. Jesus não é uma opção de caminho entre muitos outros que existem. Ele é o único caminho que conduz à vida eterna. Os muçulmanos querem ir a Deus sem Jesus, mas isso é impossível. Como bem entendido o pastor Jairo nas quartas-feiras, o homem perseguindo seus intentos, ele tentou fazer do homem sem Cristo algo melhor e acabou criando um monstro. Tentando estabelecer aqui na terra um paraíso sem Jesus, nós acabamos instaurando um verdadeiro inferno. A verdade é que nós, sem a pessoa bendita de Jesus, estamos afastados, separados de Deus, sujeitos ao cálice da ira de Deus. Isso é irremediável. Não houve nem foi achado na terra alguém que desse cabo ao problema da humanidade, que era a nossa separação de Deus. Jesus veio como aquele que cumpriu a justiça de Deus, e a partir de então, a verdade maravilhosa, a boa notícia para os homens a partir de então, é que agora há esperança. Jesus é a verdade revelada de que ele é a boa notícia do céu para nós, para a nossa alma, há esperança. Ele é a luz de Deus que veio e habitou entre nós, e a Bíblia diz que a sentença que um dia vai condenar os homens, João vai dizer que é essa, que a luz veio, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E como que nós estamos rejeitando a verdade das Escrituras porque ela não convive com outra verdade? A palavra de Deus não vai diminuir a régua para a minha vida e a sua vida se encaixar numa vida rasa, sem santidade, mas Jesus ainda é e continua sendo e sempre será a verdade de Deus. Todas as vezes que os homens quiserem acesso, ponte para Deus, ele continua sendo o único caminho, a única verdade. Ele ainda é o acesso para a vida com Deus. Não há vida eterna sem Deus. Não há possibilidade de pensar na vida vindoura pós-morte, destino pós-morte, sem pensar naquilo que a palavra diz. Ela diz que na vida nós deveremos tomar decisão pela verdade. A verdade de Jesus, a verdade que salva, a verdade que liberta, a verdade que o Pai revelou aqui na terra e que foi consumada na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. E a verdade maior que os homens precisarão lidar é que o destino de suas almas passa por escolher aceitar ele como salvador e remidor de suas almas ou permanecerem sujeitos e alvos da ira de Deus, pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse dia nós precisamos refletir como nós lidaremos com a nossa eternidade, considerando que não coexistem verdades. A verdade veio, ele é Jesus, a palavra de Deus diz como nós deveremos viver em consonância com essa verdade. Nós estamos vivendo com os nossos passos regrados por essa verdade. O discipulado de Jesus na nossa vida, ele é uma verdade. Você se parece com a verdade, você carrega e convive com essa verdade. Essa precisa ser uma reflexão necessária para nós. Olá, irmãos. Nós estamos estudando nesse domingo o resumo de 3 grandes capítulos do livro de João. O capítulo 7, o capítulo 8 e o capítulo 9. O 7 trata Jesus na festa dos tabernáculos, de volta para a Judéia, onde ele vai pregar o seu grande discurso e mostrar que ele é a luz do mundo e a água da vida, aproveitando o simbolismo da festa das cabanas. E veja, esta festa se distingue das 3 maiores festas dos judeus, que era a Páscoa, o Pentecostes e a festa das cabanas, ou tabernáculos. Joséfo diz que a festa dos tabernáculos se distingue das outras festas por causa da natureza piedosa dela. A festa da Páscoa e a festa do Pentecoste atraía milhares e milhares de pessoas para Jerusalém. Jerusalém tinha quase 2 milhões de pessoas visitando e a cidade era praticamente intransitável pela quantidade de pessoas que estavam nesse tempo, porque grande parte das pessoas que também vinham fazer as questões religiosas também vinha para o comércio. Mas isso já não acontecia na festa dos tabernáculos. As pessoas saíam das suas casas, principalmente os peregrinos mais pobres, e montavam cabanas nas ruas de Jerusalém. Aqueles que moravam lá faziam em seus terraços as cabanas e moravam 7 dias nessas cabanas. Por ser o tempo de relembrar a viagem pelo deserto e morar em cabanas
cabanas, os ricos não queriam estar lá. E é bem verdade que Joséfo diz que esta festa atraía gente piedosa. Ou seja, só vinham aqueles que realmente queriam adorar. Então ele disse que se alguém quisesse encontrar piedosos dos judeus, deveriam ir à festa dos tabernáculos. E lá estava Jesus pregando a si mesmo como a água da vida e como a luz do mundo, já que o simbolismo da água e da luz estavam ligados a esta festa. João 8 trata da mulher pecadora que foi descoberta em flagrante adultério e é levada a Jesus para poder testá-lo. E Jesus usa de misericórdia com ela, dando a ela a liberdade. Jesus se apresenta como a verdade. Jesus se apresenta como o libertador, já que a verdade é uma fonte libertadora. Jesus usa uma expressão muito conhecida: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não aquela verdade filosófica, não aquela verdade gnóstica, não a verdade das religiões, mas a verdade absoluta, que é a verdade da palavra de Deus. Jesus se apresenta como a única verdade. Ele é a fonte e fora de Jesus não existe qualquer verdade. O mundo tem procurado encontrar verdades, mas o mundo nunca vai encontrar a verdadeira verdade a não ser em Jesus Cristo. O mundo odeia essa ideia de verdade absoluta. Muitas pessoas dizem que a verdade mais absoluta que existe é que a verdade absoluta não existe. Isso é um trocadilho demoníaco, porque a verdade absoluta existe porque ela está firmada no Deus das Escrituras. E Jesus é o ser humano que se revelou como a verdade. Logo, a verdade se encarnou, se tornou uma pessoa e ele veio a esse mundo para iluminar o homem que estava em trevas. Sem Jesus, sem as Escrituras, sem a pregação da igreja, o mundo andaria somente em trevas. Se o Evangelho não tivesse aparecido, o mundo viveria em trevas sociais, em trevas morais. Não haveria liberdade entre as pessoas, não haveria homens livres, já que a escravidão era uma prática muito comum do Império Romano. De cada 10 cidadãos, 7 eram oriundos de guerra e escravos. Ou seja, Jesus nasce numa sociedade onde a maioria das pessoas já eram escravas. E o cristianismo trouxe a libertação desse sistema. Essa verdade não é filosófica porque ela não é uma lucubração da mente humana, não é inquirição, não é pesquisa científica. Essa é a verdade revelada em Deus, um Deus que criou o universo, o Deus que escolheu uma nação que foi Israel, um Deus que enviou Jesus Cristo como Messias para salvar o homem, um Deus que voltará para julgar os homens e levar aqueles que creem em Jesus Cristo para a vida eterna e os que não creem para o sofrimento eterno. Essa é a essência de toda a verdade da existência humana. Jesus Cristo é a salvação. E o mundo não pode apresentar nenhuma verdade porque o mundo vive no maligno e o diabo é o pai da mentira. Somente a verdade existe em Deus. Só Deus é o autor da verdade. A verdade é um dos atributos infalíveis de Deus. E Jesus Cristo é a encarnação dessa verdade. A verdade veio ao mundo, a verdade brilhou no nosso mundo, a verdade foi morta pelos homens, perseguida pelos homens, foi crucificada pelo mundo, mas a verdade ressuscitou e ela está viva para sempre e ela é a expressão da pessoa de Jesus Cristo. Nós cristãos precisamos compreender: qualquer um que queira conhecer a verdade, primeiro terá que conhecer a Jesus Cristo. Ninguém, por mais que tenha um PhD, por mais que domine o conhecimento humano, poderá conhecer a verdade se primeiro não conhecer a Jesus Cristo. Conhecer a Jesus Cristo é uma condição sine qua non, é uma condição sem a qual não há o conhecimento da verdade. Nele está a revelação expressa da verdade, porque ele é a imagem expressa, visível de Deus aos homens. Então, sem um novo nascimento, sem uma comunhão com Jesus Cristo, Jesus conversou com Nicodemos, explicou para ele que se ele não nascesse de novo, ele não poderia compreender o reino de Deus. As verdades da eternidade, do mundo vindouro, da nova criação, que será o novo céu e a nova terra, uma existência humana real, só será possível para aqueles que nasceram de novo. E essa verdade só é entendível por aqueles que conhecem
conhecem a Jesus Cristo. Veja que em João 7 e 8, Jesus trata da questão de que ele vai enviar o Espírito Santo como rios de água viva, que é um símbolo da água usada na purificação do tabernáculo que vinha da fonte de Siloé. Então Jesus derrama o Espírito Santo naqueles que creem nele. Esse Espírito vai correr dentro dele como rios de águas vivas. Ou seja, a operação do Espírito Santo na vida daqueles que creem em Deus, que já conhecem a verdade. Por isso, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Por isso, a palavra de Deus é a espada da verdade. Somente as Escrituras possuem a verdade religiosa, a verdade moral, a verdade filosófica, e a verdadeira ciência nasce das Escrituras. Nenhuma verdade existe a parte de Deus. Esta verdade pode estar em qualquer lugar, onde quer que ela esteja. Esta verdade só existe por causa de Deus, porque o nosso Deus é um Deus vivo e verdadeiro. Por isso, a verdade pode ser conhecida. A filosofia é a busca pela verdade. Jesus Cristo é a revelação da verdade. Na filosofia, é uma busca incerta, constante na procura de verdades relativas que nunca podem ser encontradas. A cada hora, o homem ensina uma coisa, depois ele desmente e ensina outra coisa. Depois volta a afirmar aquilo que ele havia desmentido. Então, o que é o conhecimento humano? É uma afirmação desmentida, que vira uma afirmação, que depois é desmentida. E o tempo todo é assim. Aquilo que era ensinado no tempo da Idade Média, hoje não se crê. Aquilo que foi ensinado pelos teóricos do século XVIII e XIX, já não se crê mais. Aquilo que é ensinado hoje, no século XXI, será negado no século XXII, se até lá Jesus não voltar, e assim por diante. Ou seja, não há verdade no mundo. Por mais que a ciência diz, explique e coloque postulados, por mais que teses sejam levantadas, por mais que conceitos sejam inseridos no conhecimento humano, por mais que a ciência avance, o homem sempre vai afirmar uma coisa hoje e desmenti-la amanhã, porque o homem não pode conhecer a verdade sem Deus. Somente as verdades fundamentais da palavra de Deus, somente a verdade de Jesus Cristo, que é o Salvador, que é o Senhor. Você precisa conhecer a Jesus Cristo. Eu e você precisamos conhecer a verdade da palavra de Deus, obedecê-la, amá-la e pregá-la aos outros. Glória a Deus, porque fomos libertos pelo poder da palavra de Deus. Eu e você somos agentes da pregação da palavra de Deus. Glória a Deus que a palavra de Deus liberta o homem do pecado, do juízo e da condenação. Glória a Deus que o nome de Jesus Cristo é o poder para nos libertar da condenação do pecado e da ação de Satanás. Deus guarde a sua igreja, porque a igreja é o esteio da verdade, porque ela prega a gloriosa palavra de Deus e ela serve ao Deus vivo e verdadeiro. Deus abençoe você. O grande problema das palavras de Jesus aos olhos do mundo são os artigos definidos: o caminho, a verdade, a vida. Jesus clama e conta ao mundo o verdadeiro teor do seu ministério. Não há precedentes, não há exceções, não há outras religiões ou outras formas de crença que possam levar o homem à salvação. Apenas Jesus é o caminho de liberdade. E se não o seguirmos e caso rejeitemos, a liberdade também não nos será privada, porque nós seremos escravos de nós mesmos, das nossas pecaminosidades, das nossas condutas errôneas, e isso tem levado o mundo a uma desconstrução terrível. Nós vemos hoje em dia pessoas se afeiçoando às inteligências artificiais como se fossem pessoas, se relacionando com elas, inclusive de forma afetiva. Nós vemos os nossos jovens hoje no mundo se desconstruindo a tal forma de agirem como animais.
animais, de forma animalesca, trazendo vergonha para a criação de Deus, porque ali nós vemos uma criatura divina tentando se assemelhar a outra criatura, talvez até de menor importância. Nós vemos aí várias e várias correntes filosóficas que muito tentam ensinar, mas que na verdade só trazem mais escuridão à mente humana. Então nós temos aí a verdade que liberta, João 8,32, um versículo muito conhecido, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a Cristo é conhecer a verdade. Jesus é a verdade revelada. Somente em Jesus temos uma nova vida. E o vazio que nos é inerente, ele é preenchido a partir da presença de Jesus. Quando ele afirma ser a verdade, afirma que nele não há erro e não há nenhum defeito inerente ao homem. Quando Jesus viveu neste mundo de pecado, ele nunca pecou. Ele nunca teve uma conduta errada, ele nunca teve um pensamento errado, porque ele era perfeito, ele era Deus. E ele foi incumbido pelo Pai de dizer aos seus discípulos que eles deixam de ser escravos do pecado quando conhecem, se apropriam dessa verdade bendita. Os judeus, por serem descendência de Abraão, eles se julgavam salvos. Jesus disse que sua descendência não garantia sua libertação do pecado. Os fariseus se consideravam livres, mas eram escravos de uma religiosidade e desse pecado eles não estavam isentos. Só conhecendo a verdade é que seriam libertos. E a verdade é uma pessoa. Jesus, o Verbo divino, a verdade encarnada, para se identificar com a carnalidade humana. O homem ali, havia a possibilidade de ser santo na vida e na conduta de Jesus, porque ele também tinha a natureza humana, apesar de não ter pecado. Então, isso que nos anima, isso que nos motiva, porque em Jesus, meu irmão, minha irmã, nós somos mais do que vencedores, porque ele venceu a morte, ele venceu o pecado, e isso encarnado como verbo vivo que viveu entre os homens. Então a nossa esperança deve estar somente nele, a verdade está concentrada nele, e nisso nós nos alegramos e nos regozijamos, porque ele é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. E fato é que a ética ou a moral humana nunca dará conta de conter o ser humano nos seus ímpetos pecaminosos. Os nossos instintos não podem ser contidos pela moral ou pela ética humana. Ainda que nós possamos sustentar teoricamente, mas isso não é possível, não consegue dominar nossos corações e mentes. A verdade de Jesus é aquela que lida com a realidade profunda da nossa alma, da nossa realidade pervertida, de que nós pecamos, que somos caídos, que pelo pecado de um homem, não é? O pecado entrou no mundo, com ele a morte passou a todos os homens. Ou seja, a verdade de Jesus, ela é uma coisa mais linda que nós temos, porque de fato ela é libertadora. E falando sobre verdade, então que verdade? O que é essa verdade que os homens precisam conhecer? Na filosofia, a verdade é a concordância entre o logos e o ser, entre o intelecto e a realidade. Esse tipo de entendimento só pode existir na pessoa de Jesus, pois ele é a verdade encarnada. A verdade se tornou uma pessoa e nela estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Jesus é o logos, é a ação de Deus que liberta o homem do pecado e pode conduzi-lo à vida eterna. Creio que capítulo 8 de João, verso 32, deva ser um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas nós não podemos esquecer como que acontece a conexão desse versículo com o anterior. Quando João está escrevendo aqui, e esse registro, esse detalhe é importante, ele está conectando com uma cláusula antecedente necessária o versículo anterior. Se uma cláusula condicional, se vós permanecereis na minha palavra, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, nós não estamos falando de professar apenas. A Bíblia, quando você entrega a sua vida a Jesus, você aceita, levantou a mão, aceitou Jesus como seu Salvador, você começa a caminhar sobre as Escrituras. Ela se torna agora o livro de fé e conduta que vai reger você. Não é apenas o que você pensa, mas sobretudo o que você faz. Os nossos comportamentos, os nossos conceitos, eles passam a ser regidos pela verdade da palavra de Deus. Que às vezes a gente dá tanta importância a pecados efetivos que acontecem, mas às vezes não damos a importância a conceitos pecaminosos que podem nos manter paralisados em lugares que às vezes você nem imagina. Não é verdade, pastora Jace? É verdade. Sobre isso, pastora
pastora Renata, eu tenho um breve testemunho sobre a minha vida. Eu não nasci num lar cristão e a minha caminhada, o que eu conheço de Cristo, foi ao lado do meu marido. E durante muitos anos no ministério, eu achava que ele, por ser o pastor da igreja, somente ele poderia atuar. E eu, como a esposa do pastor, eu deveria estar apoiando de alguma forma, mas ali, cuidando dos filhos, de casa. E eu não entendia a minha função principal na igreja. E aos poucos, isso, Deus foi me mostrando. A partir de um culto que teve na nossa igreja, Deus mostrou para mim literalmente qual era o meu papel. E a partir do momento, com a caminhada do evangelho com meu marido, eu comecei a perceber o meu papel como esposa de pastor e comecei a perceber que a minha figura como esposa de pastor influenciava outras mulheres na igreja. Por mais que não fosse a minha intenção estar passando um perfil de uma pessoa que não desenvolvesse algum ministério na igreja, várias mulheres me viam, já que ela não desempenha nenhum papel ministerial, eu também não preciso desempenhar. Não sabendo eu quanto meu papel ao lado dele era importante para que outras mulheres também pudessem desenvolver os seus ministérios. Portanto, percebi como uma cristã dentro da igreja, vendo ali a água pura da fonte ao meu lado, eu não estava ali literalmente caminhando com Cristo. Então, apesar de eu estar dentro da igreja, eu não tinha Cristo como o caminho, a verdade e a vida, porque ali eu via e percebia que eu não estava desenvolvendo o meu papel ministerial. A partir do momento que eu entendi e essa verdade me libertou, aí eu comecei a desenvolver o meu papel. E muitas outras mulheres na igreja passaram também a desenvolver. Muitas vezes acreditamos em mentira que o diabo nos conta. E isso acaba acarretando na nossa vida ministerial. Isso é muito interessante porque, do ponto de vista da Bíblia, nós temos que nos perguntar o que a palavra, porque é isso que João 8,31 está dizendo. Se vós permanecedes nas minhas palavras, sereis meus discípulos. Discipulado é justamente fazer o que Jesus ensinou. É andar nas instruções do mestre. E como mulher, muitas vezes, aqui nós estamos entre irmãs, como é difícil, não é? Nós entendemos qual é o papel, não só no ministério, como a pastora Jace muito bem colocou, ao lado do marido, de entender a importância de apoiá-lo, estar debaixo da mesma missão, como isso é importante, como que ela, que a figura dela ajuda outras irmãs, incentiva outras irmãs, mas todas nós, irmãs, no contexto do papel em casa, com os nossos filhos, com os nossos maridos, na forma que servimos ao lar e à igreja, precisamos fazer ao molde de Jesus. Hoje, as mulheres representam uma grande engrenagem no reino de Deus, mas só vale a pena nós fazermos se fizermos ao molde de Deus, sendo como foi Tabita Dorcas, né, uma discípula de Jesus, alguém que vivenciou, não só professou, mas vivenciou na prática os ensinos de Jesus. Importante não esquecermos que Deus nos ensina diferente dos homens. Os homens lidam com porventuras e conjecturas, mas Deus sempre com certezas. Os homens falam acerca de verdades, mas Deus nos a deu em si mesma na pessoa de Jesus e nós sabemos porque a possuímos. Os homens lidam com circunstâncias e fatos exteriores, mas Deus lida com o coração e com a própria raiz das nossas questões. Os homens querem acesso à mente, mas Deus lida diretamente com o nosso espírito e alma. Nós conhecemos a verdade de Cristo porque ela foi nos dada por Deus e ela está em nós e nós estamos nele. Cristo é a verdade de Deus que foi dada aos homens. Essa é a maior boa nova que nós podemos ter. Sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos aquilo que é verdadeiro e nós estamos em Jesus, que é a verdade de Deus. A pior tragédia que os homens terão que lidar no futuro é ver que acreditaram numa grande mentira. É ver que a verdade do evangelho, como ela desmerece as conquistas humanas, ela não trabalha com meritocracia, mas ela deposita toda a confiança e conquista na pessoa bendita de Jesus. Por isso os homens a desprezam. A verdade do evangelho foi revelada aos pequeninos, aos indoutos, aos improváveis e foi escondida, ocultada pelo próprio Deus a sabedoria desse mundo. Os homens, na sua busca por sabedoria, não conheceram a Deus, não foi revelada a eles, mas Jesus é a verdade revelada que liberta. A igreja ainda é a representante oficial, a coluna e firmeza da verdade da palavra de Deus na terra. Nós não podemos negociar a palavra de Deus no que tange a mensagem, mas acima de tudo, precisamos ter uma vida, uma vivência à altura da mensagem que nós estamos anunciando. A verdade que nós anunciamos, ela tem poder porque nós falamos em nome de Deus. E é intolerável
intolerável, é inadmissível que nós falemos em nome de Deus e vivamos uma vida na prática que desonra a Deus. Deus não irá nos tolerar. Então, que hoje nós possamos refletir se nós estamos vivendo de fato uma vida à altura da fé que nós estamos professando, ou se somos ateístas práticos, que só falamos, achamos, admiramos a mensagem, mas não estamos dispostos a pagar o preço da renúncia para vivê-la. A verdade veio, morreu numa cruz pelos nossos pecados e um dia nós seremos chamados a prestar conta com o que fizemos com essa verdade que nos foi apresentada. Mas aqueles que entregaram suas vidas a Jesus verdadeiramente serão livres. Ser livre não é fazer o que você quer, mas fazer tudo para a glória de Deus. É viver uma vida que agrada àquele que te salvou, que como a mulher adulta ele pôde te liberar de um tribunal onde os homens não poderiam te absolver, mas ele, Deus, pelo sangue de Jesus, seu filho, a verdade enviada, pôde nos libertar e nos livrar da ira de Deus. E agora chegamos a um momento muito especial dessa aula, o momento em que cada um de nós é convidado pelo Espírito Santo a contribuir no reino de Deus. E você que me ouve agora tem a oportunidade de parar tudo o que você estiver fazendo, olhar aqui agora os meios de contribuição que aparecem na sua tela e contribuir para que essa obra avance. Deus conta com você para o avanço do seu reino e contribuir é uma honra. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz que não devemos contribuir como por necessidade nem com tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Quem dá com alegria é uma resposta em gratidão, reconhecendo que tudo que temos, nossa saúde, nosso patrimônio, nossa família, tudo que temos de bom, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, é o Senhor que te abençoou. E nós trazemos as ofertas reconhecendo que tudo é dele. É um ato de adoração, então pare o que estiver fazendo e seja abençoado você e sua casa. Deus abençoe. Você pôde ver nessas imagens as coisas maravilhosas, lindas que Deus tem feito em nosso meio. Quantas vidas sendo abençoadas por este espaço. E é pensando nisso que eu te convido agora para ter o privilégio de participar da nossa campanha dos 1000 Valentes. Campanha onde 1000 pessoas motivadas pela fé serão desafiadas a contribuir de forma mais sistemática, parcelada, para que nós venhamos a adquirir esse espaço que você conheceu. E nós te convidamos a fazer um voto com o Senhor. Fale a Deus qual é a sua necessidade, aquilo que você tem buscado diante de Deus. Se comprometa e eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus de milagre, Deus de resposta. Ele vai aceitar o seu desafio. E nós sabemos que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Faça parte desses 1000 valentes que terão seus nomes nos memoriais da fé, que contribuíram para que essa realidade acontecesse no nosso tempo e na nossa geração. Deus fará, nós não temos dúvida, mas que privilégio, hein, se o meu nome e o seu constar nessa grande obra. Agora vamos para o nosso momento Perguntas e Respostas, onde você terá oportunidade de testar os seus conhecimentos dessa lição. Pergunta de número 1. Ao afirmar que seu tempo ainda não havia chegado,
Jesus referia-se, alternativa A, ao tempo ministerial, que ainda não havia chegado. Alternativa B, Deus tem um tempo determinado para tudo. Alternativa C, momento em que Jesus se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado. Alternativa D, nenhuma das respostas anteriores. Tempo na tela. Tempo encerrado. Se você respondeu a alternativa C, momento em que Jesus se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado, você acertou a questão. Pergunta de número 2. Qual era a intenção dos escribas e fariseus no episódio da mulher pecadora? Alternativa A. Queriam um motivo para acusar e condenar Jesus. Alternativa B. Fazer cumprir a lei de Moisés. Ela foi flagrada em adultério, então deveria ser apedrejada. Alternativa C. Para que ela tivesse um encontro com Jesus e perdoados os seus pecados. Alternativa D. Que Jesus se alegrasse com eles por estarem cumprindo a lei. Tempo na tela. Encerrado o tempo. Se você respondeu a alternativa A, você acertou. Queriam um motivo para acusar e condenar Jesus. Pergunta de número 3. Qual é a verdade de acordo com o Evangelho de João? Alternativa A. Conceitos debatidos nas obras filosóficas e teológicas. Alternativa B. É a que liberta o ser humano do pecado, manifestada e revelada na figura de Jesus. Alternativa C. Fazer jejum, oração e participar da Igreja de Cristo assiduamente. Alternativa D. Ser batizado nas águas e no Espírito Santo. Tempo na tela. Encerrado o tempo, a alternativa correta é a B. É a que liberta o ser humano do pecado, manifestada e revelada na figura de Jesus. Quarta pergunta. Quais os benefícios para aquele que tem um encontro genuíno com a verdade que é Cristo? Alternativa A. Será liberto da servidão do pecado. Alternativa B. Restauração e uma nova vida para aqueles que se aproximam dele. Alternativa C. Em Jesus, alcançamos a verdadeira liberdade. Alternativa D. Todas as alternativas estão corretas. Tempo na tela. Tempo encerrado. Se você respondeu a alternativa B, você errou, porque a alternativa correta é a alternativa D. Todas as alternativas estão corretas. Voltamos aos nossos professores. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, pela verdade em Cristo Jesus que nos libertou das amarras do pecado. Ó Deus, nós fomos atraídos a Ti com cordas de amor e hoje somos, Senhor, o povo mais feliz dessa terra, porque temos a Cristo, a verdade que liberta. Deus, ajuda-nos a espalhar essa verdade para mais pessoas. Faça de nós um canal de bênção, Senhor, um instrumento da verdade da palavra de Deus. Pai, nos ajuda a nos manter firmes, constantes e sempre abundantes na Tua obra. Que esta mensagem, Senhor, chegue a mais corações e que nós possamos naquele dia nos alegrar contigo, porque muitos serão aqueles que foram abençoados através da Tua palavra, que é a verdade. Assim nós oramos agradecendo por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Do Senhor, irmãos, Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe.